Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o versículo de número 25. Diz o seguinte a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e agora nós pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos entendê-la. Ó Pai, sem Ti nós não sabemos fazer coisa alguma, nem pregar, ensinar, nem entender e também praticar. Dependemos do Senhor para tudo, nos ajuda. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ser humano tem buscado respostas para as suas indagações mais profundas. O conhecimento humano, de certa forma, avançou muito. Há aquelas ciências dentro do conhecimento humano que são chamadas ciências naturais, que são as ciências mais robustas, que possuem um objeto de investigação e, de acordo com o método empírico de observação, de teste, podem chegar a resultados realmente de acordo com a verdade. Nós utilizamos isso a todo momento. Por exemplo, quando você toma um remédio, quando você faz um exame, você faz uma ultrassonografia, quando você faz uma endoscopia. Quem já fez endoscopia aqui? Endoscopia não é muito confortável, né? Fiz algumas vezes também, acho que 2 vezes, se não me engano. 2 vezes. Tudo isso tem como base o conhecimento científico, né? Muitas das coisas que nós estamos usufruindo agora, por exemplo, a eletricidade, a descoberta da eletricidade e a manipulação da eletricidade. Nós estamos aqui com ar-condicionado, né? E tantas outras coisas. O conhecimento humano tem avançado de certa forma, especialmente dentro das ciências naturais, física, química e biologia. Há poucos questionamentos, há poucas coisas que a gente pode dizer que são inverdades, embora nenhuma ciência seja absoluta. Nós só temos uma coisa absoluta na igreja, né? Que é a palavra de Deus. E com a palavra de Deus nós julgamos todas as ciências, inclusive as ciências mais robustas, mais empíricas mesmo. Por outro lado, existem as ciências do campo social, que são ciências que não têm exatamente um objeto claro de observação. São ciências úteis. Sim, como todo o ramo do conhecimento, tem a sua utilidade. Sociologia, psicologia, ciências da psique de uma maneira geral, as ciências do ensino, a pedagogia e assim por diante. A filosofia também e a própria teologia se encaixa dentro desse ramo. Esse ramo da ciência, que são os ramos das ciências humanas, sociais e assim por diante, são ramos úteis também. Só que tem um pouco mais de fragilidade em relação aos outros ramos da ciência natural. Afinal de contas, como que eu vou colocar toda a sociedade dentro de um microscópio para entender o porquê que a sociedade faz determinada coisa? Então, não temos como fazer como, por exemplo, a cardiologia, que ao observar o coração, vai observar o coração mesmo. Há um objeto de estudo. A sociologia, por outro lado, vai observar a sociedade e vai usar pressupostos e teorias para tentar identificar tanto o problema quanto uma solução para determinada situação de determinado período. Um exemplo disso é o próprio marxismo. Karl Marx, junto com seu amigo Engels, eles observaram a sociedade e formularam uma espécie de socialismo marxista.
Socialismo não é exatamente marxismo, mas o marxismo é uma vertente do socialismo, que não estava de acordo com a realidade. Era uma observação válida dentro do campo científico, mas não era absoluta e não era comparado, por exemplo, às descobertas no ramo da química, física e biologia. Especialmente estes ramos sociais e humanos, eles acabam, pelo fato de serem teorias, acabam concorrendo com o cristianismo, porque, afinal de contas, o cristianismo é uma teoria. O cristianismo não está tão preocupado em investigar só a matéria, mas ele está preocupado em investigar algo que está além da matéria, ou algo que é metafísico, que está além da matéria, que é um campo de preocupação da sociologia, das ciências da psique, da filosofia e assim por diante. Por isso nós somos, de certa maneira, concorrentes. Por isso que é, de certa maneira, natural que essas correntes sociólogas, psicológicas e filosóficas acabem nessa concorrência, né, com a visão cristã de mundo, acabe se chocando e acabe, às vezes, se misturando. Todavia, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos nessa introdução é o fato de que todo ramo científico, embora seja importante, nenhum ramo científico, desde os ramos mais robustos e fortes da ciência, até os ramos mais subjetivos e, entre aspas, cientificamente fracos, nenhum deles consegue cumprir o alvo de trazer uma resposta contundente ao problema do ser humano. Somente a Escritura, somente Deus, através da revelação, pode nos dar um padrão de vida revelacional, ou seja, por revelação da Escritura, para que a gente possa entender aí sim exatamente até o ponto que a Escritura nos dá esse argumento, qual é o problema do ser humano, qual seria um diagnóstico profundo, qual seria um prognóstico. A Escritura nos dá condições de dizer isso. Por vezes, todavia, nós acabamos por estudar, o que não é errado, mas admirar e nos iludir com essas visões de mundo. E aí esse que é o problema. Quando trocamos o óculos cristão pelo óculos de alguma filosofia e de alguma ideologia. Isso aconteceu com o marxismo no surgimento da teologia da libertação no campo católico, e a mesma coisa no campo protestante, a teologia da missão integral, que é a ideia de que a igreja tem um compromisso somente de ajudar os pobres. O maior compromisso da igreja, segundo a visão dessas pessoas, seria ajudar os pobres. Há alguma verdade nisso. Realmente a igreja tem que se preocupar com isso. Mas não podemos dizer que esse é o compromisso principal da igreja. O próprio Jesus disse que os pobres sempre teríamos conosco. E o próprio Cristo priorizou as verdades espirituais em detrimento das verdades físicas, materiais e temporais. Por isso nós temos que tomar cuidado. O que essa igreja estava fazendo era, claro, talvez de uma forma diferente, dentro do contexto de sua época, estava exatamente fazendo isso. Havia alguma coisa na cultura greco-romana que dava para aquelas pessoas um certo padrão de análise da realidade. E eles estavam usando esses elementos ao invés de usar as Sagradas Escrituras ou o próprio Evangelho como um elemento fundamental para que interpretemos a realidade. Em outras palavras, devemos interpretar aquilo que vemos de acordo com o Evangelho, não de acordo com as ideias deste mundo, nem com a sabedoria deste mundo. Por isso o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai trabalhar nesta perícope com esse tema, a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Quer dizer, o padrão de pensamento de Deus, né, o critério que Deus usa e o critério que o mundo usa. Porque dentro desse contexto de divisão na igreja de Corinto, o que ficou claro na mente do apóstolo Paulo é que eles estavam usando um tipo de sabedoria que não era a sabedoria de Deus.
nas suas preferências em relação a estas personalidades da igreja. Eles estavam usando como critério a sabedoria do mundo, que priorizava outros fatores que não aqueles fatores que a sabedoria de Deus priorizava. Tudo bem, meus irmãos? Só para recapitular, para a gente pegar sempre o fio da meada, isso é importante porque o mundo evangélico, de uma forma geral, os crentes, eles conhecem muitos versículos da Bíblia. Se você chegar para uma pessoa e perguntar, fale um versículo sobre salvação, a pessoa vai falar na lata, né? Só que, de uma maneira geral, os evangélicos não sabem em qual contexto aquele versículo está e qual ensinamento exatamente aquele versículo quer trazer dentro do seu contexto. Então, por exemplo, esse texto aqui que nós lemos, certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, é um texto muito conhecido. Todos nós já lemos esse texto. Mas qual é o contexto? Daí a importância dos nossos estudos expositivos, para que a gente entenda, dentro dessa construção aqui de pensamento, tirado da própria carta, para que a gente entenda o porquê que esse versículo está aqui. Nós temos a tendência de isolar o versículo do seu contexto. Isso acontece por N motivos. Um dos motivos foi um efeito colateral de uma coisa muito boa, que é o fato de os estudiosos, os teólogos, na época medieval, dividirem a Bíblia toda, primeiro em capítulos e depois em versículos. Tanto o texto hebraico quanto o texto grego do Novo Testamento, o hebraico do Antigo Testamento, não há versículos e capítulos. Isso foi colocado pelos estudiosos, primeiro em capítulos, depois em versículos. Isso facilitou muito a vida da gente, né, irmãos? Porque imagine achar um texto, né? Sem endereço. Agora nós temos o endereço dos textos, né? Que maravilha! Esse é um privilégio do período moderno da igreja. Esse não foi um privilégio dos nossos irmãos lá do primeiro século, né? Eles, quando tinham que achar um texto, né, primeiro que era difícil ter o texto bíblico. Até a Reforma Protestante só existiam manuscritos. Depois, com a invenção da imprensa, no século XVI, a máquina de imprensar, né, que era a impressora da época, aí sim os textos deixaram de ser só manuscritos para serem impressos. Aí os textos se multiplicaram. Mas veja, olha o privilégio que a gente tem, né? Se a gente começar a pensar, a pescar, né, na história, os privilégios que a gente tem, irmãos, olha, a gente tem muito privilégio, viu? Muito privilégio mesmo. Só que tem um efeito colateral aí. A gente acaba pegando o versículo e se esquecendo que ele está dentro de um contexto, de um pensamento. E com estudos expositivos, dessa maneira que estamos fazendo às quintas, e como a maioria das igrejas presbiterianas fazem, toda igreja presbiteriana que se preze, né, tem algum dia lá que está tendo algum estudo expositivo. Nós conseguimos entender, então, em que contexto aquele versículo super conhecido está inserido. Pode passar, meu irmão, o slide? Isso. Então, nós estamos na segunda parte dessa carta, estamos tratando ainda da questão da divisão na igreja. Capítulo 1, verso 10 até o 4, 21, Paulo trata só sobre esse assunto de diversas maneiras, né? Nós já vimos uma maneira na quinta-feira passada, veremos agora, se Deus permitir, outra maneira, outro argumento do apóstolo Paulo, quando ele apela para a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens, tá bom? Bom, olhando para o nosso texto, vamos ler de maneira alternada, nós vamos observar esse texto dentro daquele assunto ali, vamos ler e depois vamos tirar as lições necessárias para a nossa vida, né? A lição principal e também as aplicações. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz, então, aí no versículo de número 18, acompanhe, tanto você que está aqui, como aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais, né? Pegue a sua Bíblia para que você possa ler a Escritura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele dirige a atenção para o conteúdo da pregação. O conteúdo da pregação, que é a palavra da cruz, ele não está se dirigindo tanto à forma que essa pregação é feita nesse momento. Em outros momentos, Paulo destaca isso. Mas o conteúdo, ele diz que o conteúdo da pregação do Evangelho é escandaloso. O conteúdo da pregação do Evangelho é escandaloso. A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo. Os homens
naturais, o homem natural, não vê sentido na cruz. Não tem muito sentido. Deus enviar o Filho para morrer pelas pessoas. Isso só tem sentido, irmãos, para quem foi iluminado, para quem é salvo. A palavra da cruz, então, é loucura. Veja, por que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem? Porque eles vivem de acordo com outro padrão, não com o padrão do Evangelho. Veja que Paulo está falando isso para dar uma bronca nos irmãos. É como se ele dissesse assim, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, porque eles têm outro padrão. E por que vocês estão usando o padrão deles na escolha aí das preferências pessoais de vocês? E estão se dividindo por conta disso. Então, esse texto está aqui dentro desse fio de meada, tá bom? Pode falar. Exatamente, Exatamente, a nossa irmã Cristina conseguiu, porque o evangelho é uma coisa antinatural mesmo. Antinatural no sentido de que ele não é abraçado de acordo com a naturalidade do ser humano. O ser humano, na sua naturalidade agora pecaminosa, né, depois da queda, ele não vê muita coisa no evangelho. Não consegue entender o evangelho. É isso mesmo, meu irmão. Olha só o versículo de número 19. Pois está escrito. Aí o apóstolo Paulo vai, como ele costuma fazer, respaldar aquilo que ele está falando com textos do Antigo Testamento, tá bom? Ele vai citar aqui um texto do Antigo Testamento. Vamos até... deixa esse texto aí colocado aí, meu irmão. E vamos até Isaías 29, 14. Que é exatamente a citação do apóstolo Paulo, de onde ele está tirando esse texto, tá bom? Por isso que ele diz, como está escrito. Onde está escrito? Ele não cita aqui, né? Mas nós sabemos, né? Por causa das benditas referências cruzadas, né? Veja, até nisso os estudiosos facilitaram a nossa vida, né? Então, alguém pode ler para nós o texto em que o apóstolo Paulo está se embasando para dizer isso? Isaías 29, 14. Algum irmão pode ler para nós, por favor? Isso. A maioria dos estudiosos entende que é uma citação desse texto, só que na versão da Septuaginta, né? A versão da Septuaginta tem algumas diferenças. Lembremos, irmão, de que os apóstolos, tanto Jesus como os apóstolos, não usaram a Bíblia hebraica, que é a base da tradução do Antigo Testamento que nós temos aqui. Eles usaram uma versão, a Septuaginta, tá bom? Tem poucas diferenças ali de palavras, mas o significado acaba sendo o mesmo. Tá bom? O apóstolo Paulo então diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quer dizer, diante do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o sábio, o filósofo, lembremos-nos de que os filósofos antigos, Aristóteles, Sócrates, dentre outros, já haviam sistematizado a sua filosofia antes de Cristo. Então, Paulo está vivendo num contexto em que muitas pessoas já conheciam a filosofia greco-romana. Por isso que ele usa essa argumentação. Onde está o sábio? Diante do evangelho, onde está o sábio desse mundo? Diante da sabedoria de Deus, que é o evangelho, onde está o escriba? Onde está o inquiridor? O inquiridor é o filósofo. O filósofo, na verdade, ele faz o quê? A filosofia, ela se preocupa com o quê? A filosofia não se preocupa tanto em dar respostas, mas em inquirir, se perguntar. O que são as coisas? A ontologia é a área da filosofia que vai fazer essa pergunta. O que é certo e o que é errado? A ética é a área da filosofia que vai fazer essa pergunta. Como conhecemos as coisas? A epistemologia é a área da filosofia que vai fazer essa pergunta. Mas o que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui, de uma forma até irônica, entre aspas, é que a filosofia conseguiu chegar a alguma conclusão verdadeira? Não. E Deus, através da sua sabedoria,
que vai contra o padrão do mundo, através do evangelho, ele destrona a sabedoria do mundo. Ele demonstra, vocês acham que são sábios, mas vocês não são sábios. É verdade, é verdade. Daí a importância de uma interpretação bíblica equilibrada, né? Nós temos a tendência de, no campo de verdades que a Bíblia nos revela, a Bíblia revela várias verdades. E a nossa visão cristã nada mais é do que a soma de todas essas verdades organizadas para que a gente possa viver, interpretar o mundo que a gente está vivendo. Agora, nessa soma de verdades, há verdades bíblicas que são duras de engolir. E aí é o ponto em que algumas vertentes teológicas se acovardam. Preferem, por exemplo, Deus decretou todas as coisas. Essa é uma verdade dura de engolir. Não é verdade? É uma verdade dura. Só que nós, calvinistas, nós simplesmente bebemos a Bíblia com aquilo que é doce e aquilo que é amargo também. Não só o docinho, né? Não só aquilo que é bom. Deus é misericordioso, tal. Exatamente, exatamente. Quando nós olhamos na Escritura, então, por mais que a gente tente não olhar para esses textos, é errado fazer isso, pois a gente deveria olhar para todos os textos da Bíblia. Há textos na Bíblia em que Deus pede para pessoas, Davi, por exemplo, ir lá e matar uma nação inteira, mulheres, crianças, animais e assim por diante. Está na Bíblia. O dilúvio, morreu mulher, crianças e assim por diante. Homens e assim por diante. Sodoma e Gomorra. Então, há verdades na Escritura que são verdades amargas para o nosso coração pecaminoso. Até a verdade do inferno. Mesmo os arminianos, que tentam se livrar de algumas verdades, não, Deus não pode eleger tal, eles não conseguem lidar com as verdades que eles mesmos, digamos assim, asseveram. Que é, por exemplo, a pessoa vive 20 anos nessa terra e rejeita Cristo, e vai passar a eternidade no inferno. Se a gente pensar um pouco, se for cruel o ato de Deus escolher, esse ato também é cruel. Então, não adianta fugir. O calvinismo ele tem os reformados de uma maneira geral, né? Eles possuem, acredito eu, uma teologia sadia, porque eles não fogem da verdade. Esse texto aqui está dizendo que Deus decreta tudo. Esse outro texto está dizendo que o ser humano é responsável. Mas essas duas verdades não se encaixam. Aí os arminianos vão dizer, não, o ser humano é responsável, mas Deus não decreta. Aí os hipercalvinistas, que também é um erro, né, vão dizer, não, Deus decreta tudo, mas o ser humano não é responsável. E os reformados vão dizer, não, a gente tem que encarar a Bíblia como ela é. Se a Bíblia está revelando em um mesmo texto que Deus decretou algo e que o ser humano é culpado por aquele algo, eu devo só aceitar. Lembra quando tem alguns textos assim? Um deles, os irmãos lembram muito bem, quando Pedro está dizendo, pregando o evangelho em Pentecostes, ele diz assim, que Jesus morreu pelo decreto de Deus, quer dizer, era a vontade de quem que Jesus morresse? Deus. Morreu na mão de homens ímpios e iníquos. Pelo fato de Deus decretar a morte do seu filho, anulou o pecado daqueles que o mataram? Não. Mas pastor, eu não consigo entender essas duas verdades. Lucas conseguia entender. Aceitar. Vós o mataste. Uma acusação, né? Então, o que para nós hoje seria uma coisa, entre aspas, polêmica,
Ah, não, como? Se decreta, então não é responsável. Se é responsável, não decreta. No pensamento dos autores bíblicos, era uma coisa natural. Por mais que a gente não compreenda mesmo. Mas a gente tem que entender que Deus se revela. Veja, irmãos, a gente não compreende as coisas dos seres humanos. A gente não compreende. Então, você está assistindo um jogo de futebol lá da Copa do Mundo no Catar, a tecnologia pega a imagem da pessoa, transmite essa imagem via satélite, através de ondas. Depois essa imagem chega na sua casa, em Juquiá. Aí você lá assiste o jogo. A gente não consegue explicar isso, exceto os especialistas que trabalham com isso. Se a gente não consegue entender direito as coisas humanas, quem dirá as coisas profundas relacionadas a Deus? Acontece que, em relação às coisas humanas, mesmo sem entender, a gente aceita. Não entendo como isso acontece, mas deixa eu ligar no joguinho aqui, né? E vai lá assistir o jogo de São Paulo, né? Que está numa boa fase aí, né? Agora, em relação a Deus, não. A Bíblia está revelando essas duas coisas? Não, eu vou eliminar uma para ficar mais gostoso de aceitar a outra, ficar melhor. Não. É o café amargo, é o café doce. É o doce, é o azedo também. Todos os sabores estão na Bíblia. E a gente tem que comer, às vezes, né, aquela sobremesa, né, que é o texto bíblico, né, mas também aquela comida um pouco mais substancial. Isso, exatamente, aquele chazinho de boldo, né, para que a gente possa ficar, inclusive, melhor, né, dos nossos enjoos aí espirituais, né? Então, irmãos, é isso. Olhando para o nosso texto ainda, vamos caminhando. O apóstolo Paulo, então, está questionando, né? Onde está o filósofo? Vou passar essa linguagem mais moderna. Cadê o filósofo? O filósofo conseguiu, pela sua sabedoria, chegar até o conhecimento de Cristo? Não. O filósofo conseguiu, pela sua sabedoria, entender Cristo? Não, lhe parece loucura. O que Paulo está dizendo que é isso? É Deus pegando o conhecimento humano e destruindo. Que maravilha, né? Que coisa interessante, irmãos. 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É isso, né? O mundo não conseguiu chegar à sabedoria de Deus e Deus salva o ser humano pela loucura. Loucura aos olhos do homem. Loucura aos olhos, inclusive dos sábios, dos entendidos. Né? Versículo 22. Isso. Ele estava delirando, alguma coisa assim, a linguagem bíblica. É verdade. Então, isso é por isso que o apóstolo Paulo vai fazer essa separação aí. Geralmente os gregos, eles achavam loucura o evangelho. Já os judeus não achavam loucura, porque os judeus, eles tinham obviamente uma herança lá em Moisés, né, na lei, que faz parte, é a base do evangelho. Então eles não achavam loucura, eles se escandalizavam. Então, o evangelho era ao mesmo tempo loucura para os greco-romanos, que buscavam sabedoria, a sabedoria desse mundo, só que para os judeus era escândalo, né? E aí o apóstolo Paulo vai dizer, porque tanto judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o quê? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Cristo crucificado. Esse verbo crucificado é um verbo chamado de perfeito, que é uma ação no passado, cujos resultados estão presentes no momento agora. Então, é uma palavra especial que o apóstolo Paulo está usando. Cristo crucificado, ele foi crucificado, mas as suas bênçãos continuam, né, continuam sobre nós, né? Ação passada com resultados ainda presentes. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, pode passar o slide. Diante disso, eu quero compartilhar 2 ensinamentos principais aqui desse texto para nós.
A primeira coisa é que o evangelho não se amolda aos padrões deste mundo. Deus não está comprometido em agradar as pessoas. Deus não está comprometido em agradar pontos de vista das pessoas. Deus está comprometido com a sua verdade, a verdade do evangelho. Observem, porque tanto os judeus pedem os sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Deus não estava nem um pouco preocupado que o evangelho seria escândalo para aqueles que se achavam sábios, loucura para aqueles que se achavam sábios. E também não estava nem um pouco preocupado que os próprios judeus fossem se escandalizar com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja, o evangelho não se amolda aos padrões humanos. Uma coisa é entender que o ser humano precisa do evangelho. Esse é um ponto. Só o evangelho pode satisfazer, que inclusive a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Esse é um ponto verdadeiro. Mas isso não significa que Deus amolde, modifique, deturpe, atualize o seu evangelho de determinada forma que ele perca suas características em prol da vontade do ser humano. Sim, a gente pode contextualizar, a gente pode usar aplicações diferentes. Claro, né? A gente não vai ficar usando as mesmas aplicações lá do primeiro século, porque a nossa cultura é diferente. Aplicar o evangelho de uma maneira diferente é uma coisa. Agora, mudar o evangelho, adulterar o evangelho, deturpar o evangelho, ou pegar alguma característica do evangelho e a elevar ao nível de evangelho por si só, essa característica por si só. Como fazem, por exemplo, eu citei aqui os marxistas, né, com a teologia da libertação. Veja, toda mentira e toda deturpação do evangelho é baseada em algum elementinho ali de verdade. Até porque, irmãos, o mundo, para enganar a igreja, e Satanás, para enganar a igreja, não vai usar uma mentira completa, né? Vai pegar ali um elemento de verdade e talvez distorcer, elevar aquele elemento a um nível que ele não se encontra no evangelho. Por exemplo, a preocupação com os pobres. Você pega, né? E eleva. Do outro lado, e por isso que os irmãos podem observar isso muito bem, que geralmente as visões de mundo, porque assim, nessa época, a igreja cristã não era nada, em termos de influência na sociedade. A igreja cristã, nessa época aqui, era simplesmente uma seita pequena que surgiu pregando Jesus Cristo. Não tinha influência. Hoje, não. Hoje, o cristianismo, mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, em Cristo, eles hão de reconhecer que o cristianismo é um grande campo do conhecimento. Por isso, todos aqueles que querem confirmar ou dar peso àquilo que eles acreditam, acabam citando Jesus, pode ver, né? Mas Jesus falava isso. Então, hoje existe, por causa disso, existe evangelho para todo gosto. É o evangelho dos esquerdistas. Mas Jesus pregava, né, a salvação. É o evangelho dos direitistas, né? Mas a Bíblia diz que é legítima defesa, né? Tal, como se Jesus pregasse para que a gente ficasse feliz por uma pessoa que morresse, né? E é assim que muita gente faz, né? Pega o vídeo de um bandido morrendo, dá risada, fica feliz. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é uma deturpação do evangelho. Então, veja, os pensamentos desse mundo acabam pegando o evangelho como respaldo para suas próprias ideias e deturpando. E o evangelho, irmãos, não está comprometido com esses pensamentos. Às vezes a gente pode estar, mas Deus não está comprometido. O evangelho vai bater em todo mundo, vai bater em tudo quanto é ideologia, no conservadorismo, no marxismo, não importa. Porque o evangelho está acima de tudo isso. Essas visões são visões humanas. E veja, essas visões estavam dividindo a igreja naquela época. Mas hoje em dia, essas visões não dividem a igreja, né, irmãos? Não? Então, vamos até fechar aqui a Bíblia, né? A história se repete.
a história se repete. É igual o filho da gente, né? A gente fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, fala 10 vezes. Pedrinho, quantas vezes eu falei para você, meu filho, não fazer isso? E a criança vai lá, e às vezes nós somos como crianças. Deus demonstra para a gente lá no Antigo Testamento, a gente estuda, aí passa o pastor fulano, o pastor ciclano trazendo os ensinamentos, né? E a gente vai lá, vai cometer o mesmo erro que a gente tinha estudado, né? Para não cometer. Aí lá no Novo Testamento a gente vai estudar, a gente vê as seitas judaicas, né? As seitas judaicas que se dividiram e rejeitaram Jesus, porque as seitas judaicas, políticas religiosas, elas tinham uma esperança terrena em Jesus. Aí vai nós de novo pegar, né? Focar em pessoas e ter uma esperança terrena e messiânica em pessoas. Oh, meu Deus do céu, haja paciência de Deus, né? Por nós, né? Dos dois lados, né? Chega uma hora que, né? Uma hora que a cinta vai cantar, né? E assim acontece com a gente. Isso, exatamente. Então, irmãos, a história se repete. Quando misturamos o evangelho com as nossas próprias ideias, quando não cremos no evangelho, verdadeiramente, nós acabamos por promover a divisão na igreja. Isso é uma consequência lógica, porque nós vamos ter preferências diferentes e essas nossas preferências pessoais não vamos considerar como preferências pessoais e como coisa sem importância. Como nós pegamos e misturamos isso e achamos que isso é o evangelho, nós vamos brigar por isso até a morte, por uma mentira, por uma mistura. Sendo que a preferência pessoal deve ficar no seu nível de preferência pessoal, não de importância primária. Bom, por isso que Paulo está falando isso, irmãos. O evangelho, então, não se amolda às visões humanas. Bom, os padrões humanos de sabedoria não são padrões verdadeiros. Olhe para a loucura do evangelho. O próprio Cristo, não só com o conteúdo de sua mensagem, apesar de que a própria história de Jesus já é parte do conteúdo do evangelho, né, da mensagem do evangelho. Mas veja, irmãos, quando Jesus, todo Natal a gente repete essas coisas, né? Todo Natal a gente vai lá, tem cantar, tem alguns lugares, tem mensagens a respeito do nascimento de Jesus, e a gente tem uma versão lá de um hino de Natal que é Pobrezinho nasceu em Belém, né? Tem uma versão que é assim, né? A nossa versão não é assim, né? Acho que está escrito Pobrezinho nasceu em Belém? É. Então, demonstrando que Jesus nasceu pobrezinho mesmo. Quer dizer, o filho do rei dos reis, senhor dos senhores, não estava comprometido em mostrar a sua glória ali e seguir o padrão dos reis dessa terra. É por isso que o evangelho escandaliza. Mas como pode? Esse daí não é o filho de José? Esse aí não é o filho de Maria? Seus irmãos não estão entre nós aqui? O evangelho quebrou todos os padrões no bom sentido. Quando Jesus prega o evangelho para aqueles que são marginalizados na sociedade, rejeitados pelos judeus. E a Bíblia, os 4 evangelhos mostram isso claramente, que os religiosos que eram para aceitar a Cristo acabam rejeitando Cristo. E Cristo é recebido pelas prostitutas, pelos samaritanos, por pessoas desconsideradas. Claro que mudaram as suas vidas, né? Não ficaram na mesma prática, tiveram seus corações modificados. O que é isso senão o evangelho quebrando a religiosidade humana? Existe uma religiosidade verdadeira, né? Até, irmãos, é bom aproveitar esse parênteses aí, que hoje está na moda dizer que Jesus não deixou religião, né? Está na moda isso, né? As pessoas postam isso nas redes sociais, né? Olha, Jesus Cristo não deixou religião. Sim, Jesus deixou uma religião. A palavra religião é citada na Escritura diversas vezes no Novo Testamento. Um dos exemplos é Tiago. Tiago vai dizer assim que a verdadeira religião é visitar, né, os desamparados e assim por diante. Ele vai falar sobre uma verdadeira religião. Cristo deixou uma religião. O que é uma religião, irmãos? Uma religião nada mais é do que quais elementos tem que haver para que a gente diga isso aqui é uma religião. Quais elementos? Vamos lá.
Um objeto de adoração. Toda religião adora alguma coisa, não é verdade? Que mais? Geralmente, as religiões têm algum livro, texto. Algum livro em que as pessoas consultam. A maioria das religiões. Que dá alguma tradição para a religião. Que mais? Cerimônias, né? Regras. As religiões têm regras, geralmente? Tem. Mandamentos, né? Veja, Jesus deixou isso para a gente. Ou Jesus falou assim, adore quem vocês quiserem. Não. Então ele deixou um objeto de adoração, objeto no sentido de alvo, né? Ele deixou um alvo de adoração, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele deixou normas, a lei do Evangelho, a lei da graça. Ele deixou um livro, a Escritura. Ele disse que a Escritura testificava dele e assim por diante. Portanto, o que ele deixou foi uma religião. Não tem como fugir disso. Jesus deixou uma religião. Agora, que existem religiões falsas, ou religiosidades falsas, ou pessoas que professam a Cristo, que praticam uma religiosidade que não foi a religiosidade que Jesus deixou, isso é verdade, mas isso não anula o fato de que Jesus deixou uma religião. Tá bom? Então, não busque no Evangelho somente aquilo que você gosta. Essa é a aplicação importante aqui. Às vezes selecionamos, o que eu mais gosto no Evangelho é isso. Não, o Evangelho é uma coisa completa. Ou você abraça, ou não. É igual uma pessoa mesmo. Tem como, por exemplo, pega um casalzinho lá que vai casar, né? Quem que vai casar esse ano aí? Opa! O pessoal tá animado, né? Casar. Tem como a pessoa pegar assim e falar assim, ó, deixa eu pegar esse meu noivo, noiva, e eu vou pegar de você, eu vou casar só com aquilo que eu acho que é uma qualidade. Aquilo que não é qualidade, tem como? Não tem. Como que você vai decepar a pessoa, né? Não tem como. Você vai casar com aquela pessoa e você vai conviver com aquilo que você gosta, com aquilo que você não gosta. Às vezes, por todo o casamento. Eu estou há 14 anos, irmãos. Exatamente, é para toda a vida, né? Bom, estou fazendo essa comparação, claro, o Evangelho não tem imperfeições, como um cônjuge poderia ter. Mas às vezes a gente quer fazer isso. Não, eu tenho um comprometimento com Cristo, com o Evangelho. Mas que Evangelho? Que Evangelho? O que é o Evangelho, né? Às vezes a gente não sabe disso, né? As pessoas... É muito comum no Brasil, no Ocidente de uma maneira geral, as pessoas pregaram o Evangelho dizendo, Jesus te ama. Não é verdade? O amor é um elemento do Evangelho, mas o amor não é um elemento sozinho. Se eu pego o amor e eu entendo que isso é a pregação do Evangelho, e eu digo para a pessoa que está no pecado, Jesus te ama. Talvez essa pessoa fique com dó de Jesus. Poxa, Jesus me ama tanto, eu estou aqui, né? Coitado, fez tanto por mim, né? Talvez essa pessoa se sinta somente bem e continue vivendo no seu pecado. É por isso que você não vai ver nenhuma pessoa na Escritura pregando o Evangelho assim. A não ser que a minha memória esteja me traindo. Mas vocês se lembram de algum pregador na Escritura pregando o Evangelho assim? Jesus te ama, falando assim para as pessoas? Vamos lá, vamos tentar. Não tem. Não que Jesus não ame, mas essa não é uma forma que vá talvez destacar as coisas, os elementos essenciais do Evangelho. Como que os apóstolos pregavam o Evangelho? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Arrependa-se dos seus pecados. E assim por diante. O começo do Evangelho é o pecado. O Evangelho é as boas novas. Mas boas novas por quê? Qual a novidade? Qual a boa novidade? A boa novidade é que nós podemos ser salvos do pecado. Então, o pecado é um elemento importante dentro do Evangelho. Mas, irmãos, nós não podemos, portanto, escolher aquilo que devemos acreditar no Evangelho. E também não podemos fazer tentar resolver os nossos problemas com elementos de acordo com os nossos próprios padrões. O Evangelho deve nos ajudar a resolver os nossos problemas. Por muitas vezes, irmãos, nós subestimamos a Escritura. Nós reduzimos a Escritura
a um livro religioso para a gente ler na igreja que não pode nos ajudar em nada. Às vezes os crentes pensam assim na prática, com as suas atitudes. Mas eu vou dar um exemplo para você. Lembra-se do Pentateuco? A gente está estudando sobre escola dominical, né? Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Uma nação foi levantada inteira com base só no Pentateuco. Uma organização civil em Israel, leis civis, uma nação, uma sociedade foi organizada somente com o Pentateuco. Somente com o Pentateuco daria para a gente ter elementos para resolver os nossos problemas diários. Ou não? Ou se o Pentateuco não foi base para fundar uma nação, não teria ele elementos suficientes para ajudar a gente a resolver um problema. Um problema no casamento, um problema na igreja. Sim. Agora, imagine a Bíblia toda. Só que às vezes nós pegamos as ideias do mundo e dizemos para a Bíblia, não, a Bíblia não é suficiente. Problemas do coração, problemas da sociedade. Nós dizemos, não, a Bíblia, vamos deixar. Claro que não dizemos isso, mas com a nossa atitude, com o nosso desprezo, a gente acaba falando isso de outra maneira, com as nossas próprias atitudes. Sendo que a Bíblia, irmãos, é suficiente para guiar absolutamente todas as áreas da nossa vida. Quando a Bíblia não fala claramente, ela é como um farol que ilumina e nos dá um norte. Ou ela é como aquele guarda-reio que vai nos orientando para que, mesmo que a gente não enxergue muito bem, a gente sabe para onde a gente vai. Seja como um farol, seja como uma lâmpada, seja como um guarda-reio, seja como for, a Bíblia sempre nos dá uma direção em todas as circunstâncias. E eles não deveriam usar o Evangelho para arrumar essa marquerência na igreja? Eles deveriam. E Paulo está fazendo isso, está mostrando para eles, vocês estão, alguns preferem Apolo, outros Pedro, outros Paulo. Isso está acontecendo porque vocês estão avaliando as coisas de acordo com a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo diz que quem fala bonito, quem tem uma retórica boa, é o melhor pregador de aquele que fala palavras mais simples. A sabedoria do mundo diz isso. A sabedoria de Cristo não. A sabedoria de Cristo diz que o conteúdo da mensagem é o mais importante. E mesmo que alguém não tenha palavras admiráveis ou uma retórica muito pomposa, se a pessoa está falando Jesus Cristo é o Senhor, está ressaltando os pontos principais do Evangelho e assim por diante, essa pessoa está pregando o Evangelho, deveria aceitar isso. Não deveria usar a sabedoria do mundo como critério. Claro, a sabedoria do mundo, essas filosofias, assim por diante, podem nos ajudar em coisas marginais, mas não na nossa interpretação final da realidade. Segunda coisa, irmãos, e última, 2 pontos hoje. Pode passar, meu irmão? A cruz é a verdadeira resposta para as necessidades do ser humano. Só ela pode suprir realmente aquilo que falta no coração do ser humano. Observemos versículo 21 e 24. Os irmãos podem ler novamente? Versículo 21. Vinte e quatro. Deus mostra a sua sabedoria e supre as necessidades daqueles que são chamados. Aqui está falando daqueles que são chamados, está falando da eleição. A cruz de Cristo, que é a sabedoria de Deus, é entendida por aqueles que foram chamados como sabedoria de Deus, como guia, como algo suficiente para orientar as suas vidas. Veja, meus irmãos, o mundo aí fora, e às vezes nós caímos também, e podemos cair nessas falhas, e muitas vezes caímos, o mundo aí fora elege uma série de necessidades, algumas são legítimas, mas elege o suprimento dessas necessidades como
o alvo final de suas vidas. Lembra-se quando Jesus conversou com aquela mulher samaritana em João capítulo 4? Aquela mulher, assim como todos nós éramos antes de termos um encontro com Cristo, e assim como muitas pessoas estão hoje, nesse exato momento, aquela mulher era uma mulher com o coração extremamente vazio. E somente Jesus Cristo poderia suprir isso. Isso aconteceu. Mas veja, quais foram os suprimentos falsos que aquela mulher buscou? Em que ela se apegou durante toda a sua vida? Olha só. Relacionamentos. Temos a tendência de pensar que os relacionamentos, sejam eles como na forma da mulher samaritana, até ilícitos, ou seja, o próprio relacionamento lícito, ou amizades, que essas coisas, embora os lícitos sejam coisas boas, a gente não pode eleger eles ao nível de preenchimento total da nossa alma. Nenhum relacionamento vai nos dar verdadeira alegria por si mesmo. Somente o Evangelho pode fazer isso. Aquela mulher, irmãos, buscava suprir a sua alma em uma falsa religião. Muita gente que admira Cristo e fala que Cristo não deixou religião, né, como nós vimos que é uma mentira, né, também diz que Jesus não pregou contra nenhuma religião. O que Jesus falou para a mulher samaritana? Jesus falou explicitamente que a religião dela estava errada, pois ela era de uma religião que tinha como fundamento algo parecido com o judaísmo, só que um judaísmo espúrio, modificado, que era a religião dos samaritanos. Lá no Antigo Testamento, quando as tribos foram divididas, o reino do norte que ficou com as 10 tribos, o reino do sul com a tribo de Judá, metade da tribo de Benjamim, a tribo de Levi, reino do sul, reino do norte. Os judeus vieram do reino do sul, depois de vários reinados, e não se misturaram, muito por conta, obviamente, da providência de Deus, que fez com que eles não se misturassem, porque Jesus viria do reino do sul. Daí os judeus se chamarem de judeus, porque a tribo prevalecente era Judá. Quando eles foram levados em cativeiro pelos babilônicos, os babilônicos não tinham como processo de cativeiro se misturar etnicamente com os seus prisioneiros. Isso preservou o reino do sul. O reino do norte não. O reino do norte, as 10 tribos com sede em Samaria, que teve o seu primeiro rei na figura de Jeroboão. Naquele momento, como eles estavam fora de Jerusalém e não tinham a tribo de Levi, eles já criaram a própria religião deles. Olha que coisa bizarra, né? Eles criaram o próprio método de adoração, o sistema de sacrifícios deles. Veja, olha que isso aqui é assustador, né? A gente pode adorar a Deus ou pensar que está adorando a Deus, mas na verdade não está adorando Ele. Porque eles fizeram tudo isso, um sistema litúrgico, cerimonial, a parte daquilo que Deus tinha ordenado. Oi. Você vê. E isso se repete hoje, né? Igrejas ou versões do evangelho que buscam o seu próprio modo de adoração, às vezes para tão somente atrair pessoas, e quebram um princípio regulador do culto, que é o modo que Deus estabeleceu de ele ser adorado. Elementos por aí afora, como danças e assim por diante, né, que são elementos que não foram instituídos pela Escritura. Bom, esse reino do norte, levado em cativeiro pela Síria, sofre uma série de mutações ali, de mudanças em relação às etnias, né? Os homens acabam se casando com as mulheres de lá, as mulheres com os homens e assim por diante. E eles retornam ao reino do norte depois, já com uma religião que já não era pura, agora totalmente misturada. Esses eram os samaritanos do primeiro século. Por isso os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus acreditavam, nós somos a religião verdadeira. E Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele diz isso, ele diz assim, que a verdade vem dos judeus. E Jesus mostra para a mulher samaritana que ela estava equivocada na sua visão.
Irmãos, o ser humano busca suprir as suas necessidades através de relacionamentos, através de falsas religiões, através do dinheiro, através de tantas coisas, algumas lícitas, outras ilícitas, mas o que esse texto está também dizendo para nós é que o evangelho que realmente revela aquilo que é real para o ser humano. Somente o evangelho pode, de fato, satisfazer as demandas mais profundas da alma do ser humano. Cuidado, portanto, com as respostas que você procura. É muito comum a gente ter questionamentos e devemos ter, mas as nossas respostas devem ser que achamos na nossa inquirição, no nosso questionamento, não podem quebrar os pressupostos da Escritura, da visão cristã de mundo. Uma maneira bem simples da gente definir a visão de cristã de mundo, irmãos, é através desses 4 pilares. E assim eu vou já caminhando para o nosso encerramento. Os 4 pilares da visão cristã do mundo é criação, queda, redenção e consumação. Como que eu posso enxergar o mundo com os olhos da criação? De diversas maneiras. Olha o que está acontecendo na nossa sociedade. Um exemplo, que eu já até comentei com os irmãos aqui. Hoje em dia, a vida humana está no mesmo nível de uma vida animal. Não está? Na nossa sociedade não está assim? Se eu sou cristão e eu considero dessa maneira, é porque eu estou ignorando um pilar da minha visão cristã, que é a criação. Por mais que eu não queira fazer isso. Mas a gente não faz as coisas só quando a gente assume. As nossas atitudes, o nosso coração revela aquilo que a gente considera. O papel do homem e o papel da mulher no casamento. Isso é criacional, esse é o pilar da criação. O fato de que o problema da humanidade é o pecado, isso está no pilar queda. E às vezes nós elegemos outros problemas e procuramos outras soluções. Então veja, o problema não é a gente se perguntar e procurar respostas. O problema é a gente selecionar respostas que não estejam de acordo com a Escritura, de acordo com o Evangelho. E não era isso que essa igreja estava fazendo? Exemplo. Talvez a pergunta que ficasse na mente desses irmãos é a pergunta assim, que é a causa, né? Do inconsciente mesmo lá. Que é a causa de toda, como costuma dizer, toda treta na igreja, né? Foi, o que é um bom líder? Uma pergunta. O que é um bom líder? Que foi respondida de uma maneira equivocada. Com padrões do mundo. Veja. Eu não devo querer que um líder seja um bom líder de acordo com o padrão que eu inventei. Às vezes a gente cai nesse erro, viu, irmãos? Ah, não, um líder é um bom líder desde que ele faça isso. Mas calma aí, isso está na Escritura? Se não tiver, olha a sabedoria do mundo aí. Bom, então, exemplo lá da retórica. Não, bom líder tem que ter uma boa retórica. Ó. Esse aqui, Apolo, né? Pedro já pescador. Possivelmente Pedro não tinha uma boa retórica. Mas o principal, andou com Jesus. Então, se eu me pergunto o que é um bom líder, mas eu respondo essa pergunta com padrões desse mundo e não com o Evangelho, eu vou chegar à conclusão errada. Ó, passa isso para o... Já estou terminando, tá, irmãos? Ó, pregador demorado é assim, né? Fala que está terminando, nunca termina, né? Mas é que eu me lembrei de umas coisas importantes aqui. Na vida, qual é o seu critério para escolher uma amizade? Ah, uma boa amizade é uma pessoa que tem... Às vezes a gente elege sem saber, né? Inconsciente, né? Uma pessoa que tem muitas qualidades, uma pessoa diferenciada, eu vou ser amigo dessa pessoa. Mas imagine se Deus usasse esse critério para ser amigo da gente.
Critério do mundo. Sabedoria do mundo. Eu vou escolher um cônjuge para mim. Tem essa opção aqui, ó. A mulher, né? Tem essa opção. Esse rapaz aqui que tem muito dinheiro, tem estabilidade e tal. Só tem um detalhe, não é cristão. Só um detalhezinho, né? Sabedoria do mundo. Então, veja, estamos falando de forma de avaliar o que é uma igreja sadia. Às vezes elegemos nossos padrões. Pergunta aí fora. Façamos uma entrevista. O que é uma igreja boa para você? O que você acha que vai sair, irmãos? Uma igreja que tem muito louvor. Esse não é um critério para a gente escolher uma igreja como boa ou como ruim. Uma igreja que tem que ter uma paredinha preta lá, né, da hora. Esse também não é um critério. Tem que ter um sino, uma cruz. Fica bonito, mas isso não é critério. Então, quando eu estabeleço os meus critérios como preferência para eu julgar, para eu interpretar algo, e esses critérios não são os critérios do Evangelho, eu estou servindo a mim mesmo. Eu estou vivendo de acordo com a minha visão. E aí uma frase que os irmãos vão ouvir muito eu repetir aqui, de Agostinho, que é: se você seleciona do Evangelho somente aquilo que você quer, não é no Evangelho que você crê, mas em você mesmo. E quantos de nós está crendo só em nós mesmos? Os meus critérios, né, e assim por diante. Isso, é. Até achar uma resposta que agrada, né? É verdade. A gente faz isso. Então, irmãos, a causa dessa divisão do conflito em Corinto tem a ver com uma escolha equivocada de sabedoria, de critério para avaliar estes líderes da igreja. Então, nesse contexto de divisão, Paulo faz um apelo aqui à unidade e ao reconhecimento de que a salvação vem somente através da cruz de Cristo. Independente de quão sábia uma pessoa é, de quão habilidosa ela é, a cruz de Cristo não está dentro desse padrão humano de sabedoria. Está acima desse padrão. Nós deveríamos pautar nossa vida por isso. Amém?